Oi, meu nome é Evan. Tenho 31. Até 2 meses atrás, eu era apenas um editor freelancer que mal falava com os vizinhos. Então, uma noite, minha vizinha casada me mandou uma mensagem de brincadeira. Você devia vir morar comigo. Eu ainda estava encarando aquela mensagem no meu celular quando ela bateu na minha porta com uma bolsa de viagem, a água pingando do cabelo dela, sussurrando: Me desculpa, só preciso de um lugar seguro por 1 hora. O chá de bergamota ainda fumegava entre nós quando ela olhou para cima e disse: E se 1 hora virar para sempre? Se você está assistindo isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Nunca imaginei que uma brincadeira mudaria tudo, mas foi assim que começou, com uma mensagem que mandei sem pensar e uma batida na minha porta que fez meu coração parar. Sou Evan, 31, editor freelancer, do tipo que arruma as palavras dos outros para viver. Eu morava num prédio razoável em São Paulo, nada de luxo, mas o aluguel era justo e os vizinhos se mantinham na deles. Na maioria das vezes, Claire morava 3 portas abaixo, casada, bem-sucedida, do tipo de mulher que usava casacos caros e sempre cheirava a algo que eu não podia pagar. Tínhamos trocado talvez umas 20 palavras em 2 anos, cumprimentos no elevador, acenos na caixa de correio, aquela distância cautelosa que as pessoas mantêm quando são educadas. Na noite em que tudo mudou, eu estava editando o manuscrito de um cliente quando meu celular vibrou. O número da Claire. Tínhamos trocado contatos numa reunião de condomínio meses atrás, mas ela nunca tinha usado. Água por todo lado, cano estourou, não consigo falar com a manutenção de emergência. Fiquei olhando a mensagem, então respondi sem pensar. Que droga! Você devia vir morar comigo, kk. A piadinha ficou ali na tela. Voltei ao trabalho, esqueci dela. 1 hora depois, uma batida leve. Abri a porta e lá estava Claire, com uma bolsa de viagem, o cabelo úmido, pedindo desculpas antes que eu pudesse falar. Me desculpa mesmo. Sei que é tarde. A água está vazando por baixo da minha porta e eu só preciso de um lugar para me acalmar por 1 hora. A voz dela estava diferente de tudo que eu já tinha ouvido, mais baixa, cansada. Dei um passo para o lado. Entra. Ela olhou em volta do meu apartamento modesto. Um quarto, livros por todo lado, um sofá que já tinha visto dias melhores. Nada como o espaço impecável onde eu imaginava que ela morava. Só por um tempo, ela repetiu, até eu descobrir para onde ir. Fiz chá, de bergamota, o único decente que eu tinha. Ela envolveu as mãos na caneca como se aquilo a estivesse mantendo viva. Seu marido. Viagem de negócios, Miami. Não volta por 3 dias. Ela sorveu o chá. Fechou os olhos. Tentei o hotel aqui perto. Lotado. Temporada de congressos. Mostrei o sofá. Peguei uma manta para ela. Ela sentou-se, ereta, ainda com a roupa do dia, segurando a caneca. Vou ligar para alguém de manhã, ela disse. Um amigo empreiteiro. Isso é só até. Tudo bem, eu falava sério. De verdade. Ela cochilou sentada. Cobri seus ombros com a manta e fui para o meu quarto, trancando a porta por respeito. Coloquei o despertador para 5h45. Na manhã seguinte, fiz ovos. O celular dela vibrou. Ela deu um pulo, depois o silenciou. O empreiteiro vem às 8, ela disse. Mas o cheiro e o barulho. Não consigo pensar nesse caos. Servi café, observei-a encarar o celular. Você poderia ficar aqui, por um tempo, até tudo se resolver. As palavras saíram mais fácil do que deveriam. Ela me olhou como se eu tivesse oferecido algo impossível. Eu não poderia. É umas 2 semanas no máximo. Eu tenho espaço. Ela mandou mensagem para alguém. 20 minutos depois, outra batida. Desta vez, era Claire e uma mulher que eu nunca tinha visto. Latina,
olhos vivos, carregando 2 bolsas grandes. Lena, a mulher disse, estendendo a mão, amiga da Claire e, aparentemente, sua nova supervisora de colega de quarto temporária. Claire corou. Pedi para ela vir, para manter as coisas apropriadas. Lena andou pelo meu apartamento como se estivesse inspecionando-o. Regras básicas, ela disse. Áreas de dormir separadas, nada de álcool, portas trancadas, 2 semanas no máximo. Ela escreveu num post-it, grudou na minha geladeira. Temporário, Claire repetiu, como se precisasse ouvir aquilo. Fomos fazer compras no mercado. Deixei Claire escolher o chá e o sabão em pó. Observei-a pegar as coisas com cuidado, como se estivesse tentando não se impor. De volta em casa, eu etiquetava prateleiras enquanto Lena organizava uma pequena gaveta para as roupas da Claire. Pisa aqui, Lena disse, testando as tábuas do chão. Certo, aqui. Ah, um rangido suave. Evita essa à noite. Qual quarto é qual? Mostrei a planta do apartamento. A porta do meu quarto tinha uma tranca adequada. O sofá ficava de costas para o corredor. Tudo de repente pareceu pequeno e exposto. Mandei mensagem para Trent, o porteiro do turno da noite. Já tínhamos feito favores um ao outro antes. Eu o ajudei com uns documentos de imigração. Ele uma vez esqueceu de mencionar uma reclamação de barulho. 2 hóspedes temporárias, escrevi. Situação de vazamento. Registrado, ele respondeu. Por quanto tempo? Umas 2 semanas no máximo. Pelo corredor, martelos de empreiteiro ecoavam do apartamento da Claire. Comemos sanduíches em silêncio, ouvindo o caos a 3 portas de distância. Dona Dobrev, do 4B, passou com correspondência. Ela era uma senhora de uns 60 e poucos, doce e o centro de informações não oficial do prédio. Os olhos dela contaram os sapatos a mais perto da minha porta. Visita da família? Ela perguntou. Amigas, Lena disse suavemente. Retiro de trabalho. Dona Dobrev sorriu. Que bom. Vou guardar uns biscoitos do meu fornada para vocês amanhã. Naquela noite, coloquei um lembrete compartilhado no calendário. Verificação de 2 semanas. Na manhã seguinte, acordei com o som da chaleira. 5h30 da manhã. Claire estava na janela da minha cozinha com chá, olhando para o apartamento dela, todo revirado. Não consegue dormir? Eu perguntei. Não durmo uma noite inteira há meses. Ela se virou. Mesmo antes do cano, o som da respiração dele é como esperar que algo dê errado. Lena saiu do sofá, cabelo bagunçado, instintos protetores ativados. Café, ela resmungou. Desenvolvemos um ritmo. Vozes baixas antes das 7 da manhã. Claire trabalhava no laptop, algo envolvendo apresentações de negócios e chamadas com investidores. Eu editava manuscritos. Lena lidava com as atualizações dos empreiteiros e organizava os cronogramas de reparo. Fim de semana de retiro? Dona Dobrev perguntou quando nos viu os 3 saindo para o café. Sorrimos. Não dissemos nada. De volta em casa, Lena colocou uma pequena planta de vaso na minha janela. O quarto precisava de algo vivo, ela disse. O cabo do elevador zumbia pela parede, um som que eu nunca tinha notado antes, mas agora achava reconfortante, como se o próprio prédio estivesse respirando. Naquela tarde, Lena estava rolando a tela do celular da Claire quando seu rosto escureceu. Precisamos conversar, ela disse. Em silêncio, enquanto Claire estava no banho, Lena me mostrou o aplicativo de localização enterrado nas configurações. O Mark instalou isso meses atrás, ela disse. Encontrei por acaso semana passada. Meu estômago gelou. Ela sabe? Agora ela sabe. Quando Claire saiu, com a toalha enrolada no cabelo, Lena explicou. O rosto da Claire ficou branco, depois vermelho, depois algo mais duro. Desliga isso, ela disse. Se eu apagar, ele vai receber uma notificação, mas eu posso desativar a atualização em segundo plano,
colocar o celular em modo avião enquanto você estiver aqui. Claire sentou-se pesadamente no meu sofá. Meu Deus, há quanto tempo ele está. Vamos montar um cronograma, Lena disse. Dados sobre quando você está em áreas públicas. Modo avião aqui. Naquela noite, desci para pegar umas encomendas. Trent me chamou de lado perto das caixas de correio. Auditorias mensais no registro de visitantes. Ele disse baixinho. A administração está apertando o cerco. Os horários importam. O que você sugere? Horários de entrada consistentes, para parecer rotina, reuniões de negócios, algo assim. Escolhemos janelas de tempo pela manhã e à noite. Entrada às 6 da manhã, saída às 9:30 da noite nos dias em que Claire precisava supervisionar os reparos. Vou registrar como consultas editoriais, eu disse. Perfeito, chato o suficiente para ninguém fazer perguntas. Na manhã seguinte, descemos de elevador juntos. Claire precisava aprovar um reparo na parede. As portas se abriram para revelar Mark lá dentro, com uma bandeja de café. Lena puxou Claire para trás e deu um passo à frente comigo. As revisões precisam de mais uma passada, ela disse alto, olhando para mim. O ângulo da startup ainda não está claro. Os olhos de Mark se desviaram por cima do meu ombro para onde Claire estava. Apertei térreo, entrei no elevador, forçando as portas a se fecharem. Limpo. Eu mandei mensagem quando chegamos ao térreo. De volta ao meu apartamento, Claire exalou como se tivesse prendido a respiração por minutos. Eu não estive tão perto dele fora do nosso lugar em semanas, ela disse. Naquela noite, uma tempestade derrubou a energia de metade do prédio. Meu apartamento ficou escuro, exceto por uma luminária. Nos reunimos em volta de uma lanterna à bateria no chão, comendo comida de delivery que estava esfriando. A cabeça da Claire eventualmente encontrou meu ombro. Mantive minhas mãos visíveis, relaxadas. Quando ela adormeceu, pressionei minha testa suavemente contra o cabelo dela. Não um beijo, apenas contato. Ela dormiu por 2 horas inteiras. Lena observou da cadeira, sem dizer nada, mas vi seu pequeno aceno de aprovação. Quando a energia voltou, todos nós nos levantamos. Claire deslizou a aliança de volta. Eu não tinha percebido que ela havia tirado, e o momento se desfez. Boa noite, ela disse, com a mandíbula tensa. Tranquei a porta do meu quarto e encarei o teto até as 2 da manhã. Na manhã seguinte, às 6:10, entreguei o chá de bergamota a Claire na mesma caneca lascada. A aliança, eu disse com cuidado. Eu tiro para dormir. A voz dela era pragmática. Coloco de volta ao amanhecer. Essa é a regra. Aquilo se tornou nossa regra. Ela trabalhava em apresentações de investidores. Eu editava manuscritos de clientes. Lena coordenava com os empreiteiros. No almoço, Claire lavava a caneca lascada e a colocava precisamente ao lado do fogão. Naquela tarde, ela voltou para casa com uma planta maior, uma ficus elástica para a janela. Algo vivo, ela disse, ecoando as palavras de Lena. Consertei uma luminária que piscava no meu quarto. Claire ficou no batente observando, mas não atravessou. Melhor? Eu perguntei. Muito. Uma notificação do WhatsApp a fez pular. Ela guardou o celular rapidamente no bolso. Na manhã seguinte, Dona Dobrev deixou uma travessa ao lado da minha porta com um bilhete. Para o casal. No patamar, alguém tinha tirado uma foto. 3 pares de chinelos do lado de fora da minha porta. À tarde, já estava no grupo de WhatsApp do prédio com um emoji de coração e... Vizinhos novos? Ótimo, Lena resmungou. Fofoqueiros com celular na mão. Naquela noite, Trent mandou mensagem. Auditoria começa amanhã. Vistorias aleatórias. Ensaiamos. Claire entraria pela garagem, sairia pelo lobby principal. Lena alternaria as rotas, imprimia um cronograma falso de maratona editorial para explicar os múltiplos visitantes. Projeto de edição colaborativa, eu disse a Trent.
perto do prazo final. Entendi. Quantos dias mais? Uma semana, talvez menos. Claire me ensinou o jeito exato que ela gostava do chá. Água desligada um pouco antes de ferver, infusão por 3 minutos, sem açúcar. Você é bem particular, eu disse. Minha mãe sempre disse que, se for para fazer algo, faça direito. Na manhã seguinte, Claire tentou fazer panquecas. O alarme de fumaça apitou e nos apressamos a abaná-lo com toalhas. Uma batida. Segurança do prédio. Alarme reportado. O oficial disse. Eu atendi enquanto Claire e Lena se escondiam no meu quarto, com a janela um pouco aberta para o ar. Mostrei o ventilador, meu contrato de aluguel, expliquei que estava cozinhando. Falso alarme, ele anotou no tablet dele. Depois que ele saiu, Claire riu abafado num travesseiro. Depois, começou a chorar baixinho. O que foi? Lena perguntou. Me sinto segura com medo, Claire disse, como se estivesse me safando de algo bom, mas que não pode durar. Comemos panquecas um pouco queimadas com calda demais e criamos uma nova regra: sem experimentos culinários durante a semana da auditoria. Naquela tarde, o empreiteiro chamou Claire para inspecionar o gesso. Eu andava atrás, a uma certa distância, Lena ao lado de Claire. O cheiro de gesso molhado desencadeou algo na Claire. Ela apertou o braço de Lena, respirando superficialmente. Eu a guiei de volta ao corredor. Ar fresco, eu disse. Dona Dobrev apareceu com um remédio caseiro para vazamento e perguntas demais sobre nosso retiro de trabalho. Escritoras tão dedicadas, ela disse, trabalhando o tempo todo. De volta ao meu apartamento, colocamos música baixa. Os ombros da Claire finalmente relaxaram. Amanhã as paredes devem estar secas, ela disse. Talvez mais 2 dias. Algo no meu peito apertou. Mais 2 dias. Ao meio-dia do dia seguinte, Claire atualizou seu e-mail. A mandíbula dela ficou tensa. O quê? Lena perguntou. Claire virou o celular para nós. Um e-mail do advogado do Mark, não para Claire, mas com ela em cópia. O assunto: lembrete da cláusula de bem-estar pré-nupcial. Li por cima do ombro de Lena. A percepção de coabitação pode desencadear uma revisão financeira conforme descrito na seção 12.3. Não é um processo, Claire disse baixinho. Só pressão. Se um vizinho registrar uma queixa, ele pode usar isso como prova de arranjos de moradia inadequados. O que acontece então? Eu perguntei. Eu perco tudo. O apartamento, a conta da empresa, tudo o que construímos. Ela fechou o laptop. Correção. Tudo o que eu o ajudei a construir. Decidimos que ela dormiria no lugar dela, já reparado naquela noite, se o barulho permitisse. Lena insistiu em ir com ela. Só até a auditoria terminar, Claire disse. Naquela noite, comemos delivery na mesinha de centro. Ninguém estava com fome. Claire guardou sua pequena gaveta na bolsa grande. Levou menos de 5 minutos. Ela escreveu um bilhete na minha bancada da cozinha. Obrigada. Mantenha sua luz acesa por mais um tempo. Lena apertou meu ombro. Você fez o certo por ela. Elas saíram durante uma pausa no movimento do corredor. Fiquei ao lado da minha fechadura, ouvindo o zumbido do elevador sumir para baixo. Coloquei a caneca lascada da Claire de cabeça para baixo ao lado do fogão e deixei minha luz das 2 da manhã acesa. Na manhã seguinte, o sol cortava minhas persianas sobre uma gaveta vazia. A madeira ainda guardava a marca de camisas dobradas, como um fantasma de ordem no meu apartamento de repente silencioso demais. Tentei trabalhar. Cada frase que eu editava voltava para a noite em que ela dormiu perto da lanterna, a cabeça no meu ombro, o jeito cuidadoso como ela respirava quando finalmente se sentiu segura. Passando pela unidade dela, vi empreiteiros terminando a pintura. Paredes brancas frescas, rodapés novos. O caos estava quase no fim. Dona Dobrev me pegou no corredor. O retiro das escritoras terminou? Rascunho entregue,
eu disse conseguindo um sorriso. Naquela tarde, fiz chá por hábito e não o bebi. Na noite seguinte, desci para pegar a correspondência. Mark saiu das sombras perto do elevador como se estivesse esperando. Minha esposa ficou aqui? Ele perguntou. A voz dele era sem emoção, controlada. Encarei os olhos dele. Ela estava segura. Ele esperou por mais. Não lhe dei nada. Segura, ele repetiu. Sim. Trent observava da portaria, pronto para intervir se necessário. O olhar de Mark demorou no meu rosto, procurando por algo que eu não ia dar a ele. Finalmente, ele foi embora. Mandei mensagem para Lena. Ele perguntou. Eu disse que ela estava segura. Obrigada, ela respondeu. Na noite seguinte, eu estava subindo as escadas para um treino sem propósito quando Trent me alcançou no patamar. Ela perguntou sobre sua luz. Ele disse deslizando um papel dobrado para mim. Abri no meu apartamento. Caligrafia da Claire. A luz dele das 2 da manhã ainda está acesa? Sorri, apesar de mim mesmo. Voltei para baixo. Diga a ela que sim, eu disse. Às 2 da manhã, sentei no escuro com apenas a tela do meu laptop brilhando, deixando o zumbido do elevador ser o único som. 2 dias depois, a chuva castigava as ruas. Saí apressado da padaria com leite e compras, e lá estava Claire, do outro lado da rua, debaixo de um guarda-chuva minúsculo. Não atravessamos. Carros espirravam água entre nós. O semáforo mudou para vermelho, depois verde. Compartilhamos um olhar que dizia tudo e nada. Ela moveu os lábios. Obrigada. Assenti uma vez. De volta em casa, pendurei meu casaco úmido no aquecedor. O quarto cheirava a lã molhada de novo, e por um momento voltei àquela primeira noite de tempestade, quando ela confiou em mim o suficiente para dormir. Na manhã seguinte, abri minha porta para pegar o jornal. O lenço dela, cinza suave, caro, estava pendurado na minha cadeira de escritório. Um bilhete preso a ele. Terças, 7h12 da manhã, mesmo chá. Dobrei o lenço. Com cuidado, coloquei-o na minha gaveta de cima ao lado do cartão de cuidados com a planta que ela havia deixado semanas antes. Testei quanto tempo minha chaleira levava para desligar exatamente às 7h12. Naquela terça de manhã, eu estava no pátio às 7h05. 2 bancos, 10 metros de distância. Eu tinha dado 2 xícaras com tampa para Trent mais cedo. Ele colocou uma no banco dela às 7h10. Às 7h12, ela apareceu, sentou-se no banco dela, envolveu as mãos na xícara, sorveu. Dorme melhor agora? Eu perguntei pela distância. Algumas noites. Ela sorriu. E você? Estou trabalhando nisso. Conversamos sobre nada e tudo. A ficus elástica estava crescendo bem. Eu tinha consertado outra luminária. Ela estava lendo um livro sobre planejamento urbano. A poeira dos empreiteiros finalmente tinha assentado. Sem toque, sem promessas. Às 7h22, ela se levantou, recolocou a tampa, jogou a xícara fora e saiu pelo portão lateral. Esperei um minuto inteiro antes de voltar para dentro. 4 dias depois, a equipe de mudança carregou a última lona do apartamento da Claire. O cheiro de tinta fresca mal era perceptível agora. Lena chegou com flores, lírios brancos para um novo começo. A porta da Claire ficou aberta alguns centímetros enquanto os trabalhadores terminavam. Ela encontrou meu olhar no corredor e sorriu com aquela expressão precisa e cautelosa que eu tinha aprendido a ler. Naquela noite, da minha janela, vi a luminária dela acender no apartamento que finalmente era dela de novo. A minha já estava acesa. 2 retângulos de luz quente pairavam lado a lado no crepúsculo, separados, mas de alguma forma conectados. Na terça-feira seguinte, às 7h08 da manhã, coloquei uma xícara em cada banco e me afastei. Ela chegou às 7h12. Trocamos 10 minutos de conversa cuidadosa. Atualizações sobre a planta, que estava se inclinando para a janela como se estivesse tentando ouvir.
uma risada baixa quando ela mencionou que Dona Dobrev havia perguntado se estávamos colaborando em outro projeto. Ainda sem toque, ambos entendíamos que isso era o suficiente por enquanto. Mesma hora semana que vem? Ela perguntou. Se você quiser. Eu quero. Depois que ela foi embora, voltei para o meu apartamento. Dobrei o lenço dela na gaveta de novo. Tranquei minha porta com aquele baque familiar. Algumas portas você fecha gentilmente para que elas abram de novo sem fazer barulho. Mantive minha luz das 2 da manhã acesa, não todas as noites, mas em noites suficientes. E às vezes, quando olhava pela minha janela no momento certo, eu podia ver a dela acesa também. Nunca conversamos sobre o que aconteceu naquelas 2 semanas. Nunca demos um nome, analisamos ou tentamos fazer parecer maior do que foi. Mas toda terça-feira, às 7h12, sentávamos naqueles bancos com nosso chá e nossa distância cautelosa e nosso entendimento não dito. Ela ainda era casada. Eu ainda estava sozinho. Nada havia mudado e tudo havia mudado. O prédio voltou ao seu ritmo. Dona Dobrev parou de perguntar sobre retiros de escritoras. Trent acenava com a cabeça quando eu passava pela portaria. Os empreiteiros seguiram para outras emergências, mas às terças-feiras, quando a chaleira desligava exatamente às 7h12, eu lembrava do peso da cabeça dela no meu ombro durante aquela tempestade, do jeito que ela tirava a aliança para dormir e colocava de volta ao amanhecer, da distância cautelosa que mantínhamos mesmo quando queríamos diminuí-la. Algumas noites eu ainda me pegava esperando por uma batida leve na minha porta, uma brincadeira que virou realidade, um momento em que segurança e perigo pareciam exatamente a mesma coisa. O lenço ficou na minha gaveta como um marcador de página, numa história que talvez não estivesse terminada. As manhãs de terça se tornaram minha parte favorita da semana. 10 minutos de conversa cuidadosa, 2 xícaras de chá, sem promessas, mas algo que parecia esperança dobrada entre nós, como um segredo que só nós entendíamos. Ela nunca voltou a morar comigo. Eu nunca a pedi, mas toda semana, às 7h12, ela aparecia. E toda semana eu estava lá esperando com o chá em infusão na temperatura exata, em 2 xícaras que combinavam com a distância cautelosa entre nossos bancos. Algumas regras valem a pena ser mantidas. Algumas distâncias são o mais perto que você consegue chegar do que realmente quer sem destruir isso. E em algumas manhãs de terça, quando a luz batia no pátio do jeito certo, quase parecia o suficiente.